Olá, tudo bem? Professor James com você mais uma vez, professor James Carvalho. E mais uma vez vamos discutir geografia geral. Mas, nesta aula especificamente, coloquei algumas coisas também de geografia do Brasil. Essa eu julgo uma das aulas mais importantes do curso de geografia física. É a aula que fala sobre climatologia e domínios vegetais. Vamos falar sobre a vegetação mundial e do Brasil. É uma aula essencial à aula de hoje. Vamos começar falando em clima. E olha só, a primeira coisa que eu coloquei para você aqui na nossa tela é uma confusão que muitos fazem, não é? Vamos tentar diferenciar clima de tempo. Dá uma olhadinha. Eu coloquei aqui uma definiçãozinha para você de tempo e uma definição de clima. Mas eu já vou tentar dizer algo muito mais simples do que está escrito aí. Olha o que está escrito aí. Tempo são as condições atmosféricas de um determinado lugar em um dado momento. Clima, sucessão habitual dos tipos de tempo num determinado lugar na superfície terrestre, por no mínimo 30 anos. Vamos tentar deixar isso mais claro. Ó. O tempo está, o clima é. Como assim? O tempo está chuvoso, o tempo está seco, o tempo está nublado. Tempo, então, é uma condição momentânea da atmosfera. E o clima? O clima não. O clima é a sucessão habitual dos estados atmosféricos. É o comportamento habitual da atmosfera. Para você determinar que comportamento é esse, são necessários anos de observação. Eu costumo dizer, para você dizer como está o tempo, basta um olhar. Você olha e verifica. Para você saber como é o clima, você tem que ler dados, consultar gráficos e estatísticas que já foram feitas há no mínimo 10, 15, 20, 30 anos. Tempo é humor. Clima é caráter. Tempo é estado de embriaguez. E o clima é alcoolismo. São coisas diferentes. Na aula de hoje, então, discutiremos clima. Tempo, você vê previsão de tempo. Aí, previsão de clima é um pouco mais difícil, não é? Não se faz previsão de clima. Você faz previsão de tempo. Quer dizer que o clima não muda? Muda, mas você demora para constatar essa mudança. O clima muda. Atualmente discute-se muito uma questão que falaremos em outras aulas aí, que é a questão do aquecimento global, não é? Mas esse aquecimento global já é algo que estamos discutindo há no mínimo 30 anos e ainda não há consenso se de fato esse aquecimento ocorre ou não. Os principais cientistas do mundo, a maior parte dos climatólogos, não é, entendem que sim, que há um processo conhecido como aquecimento global. Mas isso é para um outro momento. Vamos ver aqui, ó, quando nós estudamos o clima, nós temos que entender duas coisas. Vamos estudar os elementos do clima e os fatores que alteram o clima. Dê uma olhadinha. Quando eu falo em elementos do clima, eu falo em quê? Temperatura, pressão atmosférica, umidade, nebulosidade e pluviosidade. Eu destaco 3 aí para a gente estudar com um pouco mais afinco. A temperatura, a pressão atmosférica e a pluviosidade. Os fatores do clima são aqueles que irão alterar o clima. Então, fatores climáticos são determinantes do comportamento diário dos elementos do clima. Então, quando eu estudo o clima, estudo os elementos, mas estudo também aqueles que irão alterar ou dar as condições para que esse clima possa ser estudado. Então, você tem fatores que alteram o clima: latitude, altitude, relevo, continentalidade, vegetação, correntes marítimas, massa de ar e urbanização. Senhores,
Destes, eu destaquei para você. Iremos falar um pouco mais da latitude, da altitude, da continentalidade, das correntes marítimas e das massas de ar. Tá ok? Vamos fazer o seguinte, vamos começar aqui estudando um dos elementos do clima. Vamos lá? Que é esse cara aqui, a temperatura. Bom, a temperatura do nosso planeta tem a ver com o quê? Tem a ver com a quantidade ou a incidência de raios solares sobre a superfície terrestre. Existe uma área, tá aqui, ó. Vem comigo aqui, ó. Você vai conhecer aqui, que é a chamada, esta área aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esta região aqui, que vai do Trópico de Câncer, 23 graus norte, até o Trópico de Capricórnio, 23 graus sul, que é a chamada zona intertropical, ou zona tropical. Nessa região aqui, os raios solares incidem de forma perpendicular. 365 dias por ano, essa região é banhada pelos raios solares de forma perpendicular. Então é a região mais tórrida, mais quente da Terra, a zona intertropical. Se esta aqui é a mais tórrida, a mais quente, a mais fria ou as mais frias regiões da Terra, quais são? São as suas extremidades. A extremidade norte, que é o chamado Polo Norte, ou o Ártico, olha aqui, ó, zona fria ou zona glacial da Terra. O limite do Polo Norte é o Círculo Polar Ártico até o 90 graus norte. E eu tenho também o Círculo Polar Sul, ou o Círculo Polar Antártico, né? Este é o Ártico, aqui o Antártico, não é? O Círculo Polar Antártico, 66 graus sul até o 90 graus sul, é o limite da Zona Glacial Sul. Aqui eu tenho, então, as duas menores temperaturas da Terra. As duas extremidades, não é? O Círculo Polar Ártico, que limita a Zona Glacial Norte, e o Círculo Polar Antártico, que limita a Zona Glacial Sul. E como chamam essas áreas que estão pintadas na nossa ilustração aqui, com a cor verde? A zona que vai do Trópico de Câncer, 23 graus norte, ao Círculo Polar Ártico, 66 graus norte, e do Trópico de Capricórnio, aqui, ó, 23 graus sul, até os 66 graus sul, o Círculo Polar Antártico. Essas duas zonas na cor verde são as chamadas zonas temperadas. Zona temperada norte e zona temperada sul. Senhores, a zona temperada, não, vem aqui para mim, ó. A zona temperada não é a zona onde a temperatura é mais ou menos. Não, é a zona em que nós temos as 4 estações do ano bem definidas. O verão é muito quente, o inverno é muito frio, a primavera é a estação da germinação, o outono é a estação da queda das folhas. Você tem como exemplo, vou pegar aqui, ó, uma cidade que todos conhecem, não é? Nova York. Está aqui, ó, na zona temperada norte. Nova York, no centro da cidade de Nova York, existe um parque. Vem para mim. Nome do parque: Central Park. Qual é a cor do Central Park no inverno? Branco. Qual a cor do Central Park no verão? Verde. Qual a cor do Central Park no outono? Laranja, marrom, quando as folhas perdem a coloração e caem. Qual é a cor do Central Park na primavera? Todas as cores. As 4 estações são bem definidas na zona temperada da Terra. Agora, vem cá ver outro exemplo. Esse você conhece. Na cidade de São Paulo, que é cortada, entre aspas, pelo Trópico de Capricórnio. Está na zona intertropical. Nós temos um parque também. Vem cá.
Nós temos um parque também, quase que no centro da cidade de São Paulo. Qual é o nome do parque? Ibirapuera. Pergunto aos senhores, qual é a cor do parque do Ibirapuera no verão? Ele é verde. Qual é a cor do parque do Ibirapuera no inverno? Verde. Qual é a cor do parque do Ibirapuera na primavera? Verde. Qual é a cor do parque do Ibirapuera no outono? Verde. Por quê? Porque em climas tropicais, as 4 estações não são bem definidas. Então, para definirmos a temperatura, o principal, talvez, elemento aí seja o quê? A zona climática em que se encontra a região. Zona intertropical, a mais quente. As zonas glaciais e polares, as que têm as menores temperaturas. E a zona temperada é aquela que você vai ter as 4 estações do ano bem definidas. Tá ok? Vamos ver um outro elemento climático. Ah, esse é muito fácil. Pluviosidade. Precipitação líquida. Peraí, professor, existe precipitação sólida? Sim, existe. Nós temos a neve e o granizo. Eu disse granizo. O professor fala, na minha casa chove granito. Foge. Um vulcão entrou em erupção. Granito é uma rocha magmática intrusiva. Granizo é o nome da precipitação. Nós temos 3 tipos de precipitação básicas. Olha aqui, tem aqui, ó, as chamadas chuvas convectivas. São aquelas provocadas pelo quê? Alta temperatura, provocando uma rápida evaporação. Esse vapor d'água atinge a uma determinada altura, entra no processo de condensação e volta para a superfície na forma de pancadas, chuvas fortes e rápidas. Aqui em São Paulo, nós chamamos as chuvas convectivas de chuvas de verão. Por exemplo, em Belém, no Amazonas, região norte, nós não há essa denominação chuvas de verão. As chuvas convectivas são diárias. Lá as pessoas marcam o encontro como? E aí, te vejo quando? Antes da chuva ou depois da chuva? Chuva convectiva, chuva de verão, provocada pela rápida evaporação, condensação e precipitação forte, rápida. Esta é uma delas. A chuva mais comum que tem é essa daqui, ó. A chuva frontal. É aquela fruto do quê? Do encontro de uma massa de ar fria que chega, encontra-se com uma massa de ar quente, provocando o quê? Choque térmico e chuva. Essa chuva, ela não é tão forte, tão intensa. Tanto é que muitos chamam a chuva frontal de chuva chata. Por quê? É aquela chuva perene, que não passa, fraquinha, parece que não molha, mas molha. Então, chuva frontal, encontro de 2 massas de ar. Uma massa de ar fria com uma massa de ar quente. E, finalmente, nós temos aqui a chamada chuvas orográficas. Oro é um prefixo que significa montanha. Então, você tem aqui, ó, massa de ar vinda do oceano, vinda do mar, entra, não é? Penetra no continente. Aí ela encontra uma forma de relevo aqui, ó, e ela vai tentar o quê? Superar, ultrapassar. Nome dessa ascensão de massa de ar vinda do oceano, barlavento. Olha só, ela vem, sobe, chega a uma altitude máxima de 1.200 metros, não é? E aí? Aí ela vai condensar e precipitar nessa vertente aqui, ó. Vai precipitar deste lado aqui. Aí a massa de ar continua, não é? Só que agora ela vai descer, nome disso, ó, sotavento, a massa de ar que perdeu a umidade aqui, não é? Então a chuva orográfica também é chamada de chuva de relevo ou orogênica. Bom, vamos dar uma pausa aí para você respirar e daqui a pouco a gente volta falando aí sobre
pressão atmosférica e sobre os fatores que alteram o clima. Vai embora não, daqui a pouco eu volto. Tchau!